Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos para mais uma mensagem de Deus para o nosso coração. Eu quero nesse momento convidar você, abra a sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 25. Vamos meditar na palavra de Deus por alguns minutos. Amém? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro detalhe importante: entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós percebemos que quem escreveu sobre esse tema entendia muito sobre a ordem do Antigo Testamento. E nós conhecemos alguém que entendia tanto do Antigo Testamento que até perseguia a igreja de Jesus Cristo, não é, irmãos? Então você vai perceber que quase toda a linguagem é da ordem do Antigo Testamento. E na verdade, você vai compreender esse assunto 100% é se você entender a ordem do Antigo Testamento. Amém? Segundo detalhe importante que você precisa saber é o destinatário desta carta. Nós já aprendemos que o evangelho escrito por Mateus foi escrito para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. Mateus quer mostrar com os seus escritos que Jesus era o Messias prometido. Então ele escreve com visão aos judeus. Marcos está apresentando Jesus como servo sofredor para os romanos. Marcos apresenta Jesus dinâmico. Então ele usa muito a palavra logo. Logo Jesus foi, logo Jesus chegou, logo Jesus ordenou, logo Jesus curou. E Jesus que nós pregamos, na verdade, não é aquele Jesus que está ainda pregado em uma cruz. Presta bem atenção. Não é. Não é aquele Jesus cabeça baixa, cabelos compridos, corpo lavado com sangue, olhos caídos e quebrantados pelo sofrimento, voz embargada, sem condições de falar. João faz descrição dele dizendo: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, ó glória! Os seus pés, semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E João disse: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-lhe: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém.
Então, a carta foi escrita para os hebreus, nome que também se refere aos judeus. Mas é importante você saber quem são esses hebreus que esta carta está sendo direcionada. Segundo a história, esses hebreus eram judeus convertidos ao Evangelho de Cristo. Já tinham sido batizados, já faziam parte da Igreja de Jesus Cristo, mas por causa de fortes perseguições que estavam enfrentando, duvidaram da fé em Cristo. Então, nós já estamos aprendendo que servir a Deus não é só vitória. Servir a Deus é ser provado. Servir a Deus é muitas vezes andar pelo deserto. Servir a Deus é estar preparado para qualquer situação, irmão. Servir a Deus é cantar na dificuldade. Servir a Deus é cantar depois de ser fortemente açoitado. Existem vários tipos de açoite. Às vezes estamos sendo açoitados por uma enfermidade, sim ou não? Às vezes estamos sendo açoitados por uma porta que não se abre e a nossa necessidade é urgente, concorda ou não? Louvado seja Deus! Às vezes estamos sendo açoitados por causa de um filho rebelde, etc e etc, sim ou não? E o ensino aqui está te orientando. Não negue a fé. Não se apostata da fé. Não se iluda com outro evangelho que não é o de Cristo. Fica aí quietinho, adorando a Deus. Ele fazendo algo muito por você. Tá certo ou não? Fica quietinho aí, porque Deus é maravilhoso. Ele com certeza está fazendo algo pela sua vida, tá bom? Então permanece aí na tua posição, glorificando, adorando e exaltando o nome deles. Você não entende, não vê, não sabe, mas talvez algo nesse momento está acontecendo sim, em favor da tua vida, ele está agindo e você não sabe, amém? Mas esses hebreus, devido estarem passando fortes perseguições, estavam duvidando da fé. E o que é duvidar da fé? Duvidar da fé é quando alguém está passando por um problema e Deus age como se não estivesse importando. Então a pessoa pensa que Deus não faz o que diz que faz. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, Gideão disse para ele: o que é feito das suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Olha, os nossos pais nos contaram que o Senhor fez tantas maravilhas e agora nós estamos aqui nessa situação, o Senhor não nos socorre. Então os hebreus estavam voltando ao judaísmo, nessa carta aqui escrita. A carta é escrita com esse propósito: fortalecer os irmãos a continuar perseverante na fé em Cristo e não deixar-se levar ou se enganar com o evangelho falsificado, que tem até aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Tá bom, irmãos? Então veja bem, eu vou parar o ensino aqui citando o versículo 25, aonde nós encontramos escrito aqui da seguinte maneira, tá bom? Vou terminar aqui, mas eu quero deixar o versículo de número 25 para você pensar um pouquinho nele, tá bom? Com mais atenção, tá? Com mais dedicação. Olha o que diz o versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Cuidado! A vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora está mais próxima, irmãos, do que quando você aceitou a fé. Você concorda comigo ou não? Então presta atenção, não é tempo de você ficar vacilando na fé. Persevera, irmão, porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele vem, Jesus Cristo vem, ele é verdadeiro, ele é fiel na tua palavra. Então, permaneça aí na presença de Deus, mesmo passando dificuldade, mesmo passando prova, mesmo não entendendo o que você está passando, fica quieto, fica sendo fiel, seja fiel, mesmo nesse momento de dificuldade. Permaneça aí inabalável na fé, acreditando na promessa daquele que promete e não falha, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém?
Que Deus possa abençoar você de maneira poderosa e continue falando com você. Amém? Deus seja louvado para sempre, em nome de Jesus. Fique com Deus e que a paz do Senhor possa inundar o teu coração, a tua vida, a tua casa, a tua família, pelo poder dessa simples palavra que nesse momento você está ouvindo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.